Ora, bom dia. Vamos aqui a começar com o acolhimento de 1 minuto antes da hora. Agradeço desde já os que estão, portanto vamos dar aqui um bocadinho de tempo para os restantes convidados e agradecer desde já a todos que vieram participar no nosso webinar, que vai ter aqui o apoio da CEGID e vamos ter o Gonçalo Cardoso connosco. Só desde já deixar a nota que ao longo da sessão, portanto, se houver alguma questão, tem aí dentro da reunião, tem uma parte que diz P e R, portanto, perguntas e respostas, portanto, podem escrever aqui que nós no final iremos guardar um bocadinho de tempo precisamente para fazer estas perguntas e respostas e vamos colocá-las. Umas podem ser aqui diretamente à Open Limits, outras podem ser diretamente à CEGID, mas todas as perguntas e respostas são bem-vindas e válidas. E nós vamos só esperar aqui mais um bocadinho e já iríamos iniciar o webinar. Bom dia a quem ainda não cumprimentei, entretanto, quem se está a juntar agradeço desde já por pontualidade. Nós estamos só aqui a dar 2 minutos de compasso de espera para a malta acabar de beber o café e ver os e-mails. Vamos começar dentro de momentos o nosso webinar. Vou estar eu da parte do Open Limits e vai estar o Gonçalo Cardoso da parte da CEGID. Já referi anteriormente, se houver alguma pergunta e resposta, existe um espaço no evento que se chama PIR, que é Perguntas e Respostas, portanto coloquem-nas todas por escrito, que nós iremos responder na parte mais final da sessão. Agradecemos obviamente a todos os que vieram ao evento e tiravam um bocadinho do vosso tempo para estar connosco. Mais um minutinho e já arrancamos aqui com a apresentação e com o contributo do Gonçalo também. Portanto, dentro só mais um minutinho e às 10h03 nós arrancamos com a sessão e agradecemos mais uma vez. Então vamos lá iniciar. Agradecemos mais uma vez o vosso tempo e a vossa presença. O meu nome é Carlos Melo, estou aqui em nome da Open Limits, vou estar com o Gonçalo Cardoso, vamos falar um bocadinho do RP Evolution, para tentar dissipar algumas dúvidas, portanto, desta solução da CEGID. E, portanto, eu iria começar, enquanto as pessoas se vão juntando, vou começar aqui com a apresentação. Para quem não nos conhece, só dar aqui uma nota que este webinar vai ser gravado e, portanto, vai ser disponibilizado a todos os quantos tiveram na sessão. Já agora, este é o segundo de um ciclo de webinars que nós estamos a fazer agora na parte final do ano. Vamos ter no próximo 21, no dia 21 de outubro, vamos falar sobre a parte de mobilidade, portanto, equipas, em mobilidade de equipas e a gestão das equipas, nomeadamente equipas de venda e pré-venda e autovenda, na parte de comerciais, obviamente na parte de fora da empresa. Depois, no dia 29/10, retomamos aqui a sessão com a CEGID e vamos falar sobre a ferramenta de gestão de tempo e assiduidade, que é o Visual Time, portanto, a solução que incorpora aqui e liga com a parte de recursos humanos. E no dia 6 de novembro vamos falar sobre logística e aqui com o nosso parceiro SysDev vamos falar aqui sobre processos logísticos, nomeadamente a parte de gestão de armazém de uma forma mais eficiente e de transporte, portanto vamos abordar um bocadinho sobre isto, portanto obviamente quem está neste webinar está obviamente convidado, mas também peço que partilhem e passem a palavra, nós depois obviamente vamos fazer os convites e vamos enviar os convites ou através das nossas plataformas nas redes sociais ou nós através diretamente dos nossos gestor de contas, que são em muitos casos vossos conhecidos. Portanto, vamos fazer chegar essa informação e, portanto, estejam perfeitamente à vontade de se inscrever, que temos muito prazer em vos ter connosco. Portanto, hoje é o tema deste webinar, portanto, é a parte do Evolution, a evolução, a simplicidade, portanto, aquilo que a nova ferramenta está a trazer e que é fruto de uma aposta que começou há 2 anos, do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista daquilo que está a ser disponibilizado aos clientes finais e é claramente a ferramenta do futuro da CEGID, mas aí vou deixar o Gonçalo falar mais tarde sobre isto.
Também, já agora, dar uma nota que nós já temos aqui uns aninhos, já estamos há 34 anos. Temos, como muitos sabem, ou saberão, temos escritórios em Coimbra, Viseu e em Luanda. Portanto, estamos presentes nestas 3 geografias. E eu costumo dizer muitas vezes uma frase, é que nós resolvemos problemas de gestão com tecnologia. Portanto, é aquilo que nós nos dedicamos a fazer, seja nas diversas vertentes que temos, e passaria aqui claramente à parte que são as nossas soluções. Nós estamos organizados nestas 6 áreas, portanto trabalhamos na parte de software de gestão, que é hoje onde vamos mostrar esta solução, portanto a parte de CGID enquadra-se nesta parte. E, portanto, é a resolução típica de soluções de gestão que nós trazemos para aqui, CGI, de Microsoft, portanto, trazemos aqui a própria SysDev, portanto, trazemos aqui um conjunto de soluções que nós trabalhamos, na área social também com o F3M, portanto, trabalhamos várias áreas e temos vários softwares de gestão que trabalhamos e representamos. Na parte de infraestrutura, portanto, estamos a falar daquilo que suporta muitas vezes o negócio e os pilares da tecnologia, seja hardware, que normalmente é aquilo mais visível, não é? Seja a parte de servidores, seja a parte dos postos, seja a parte de servidores virtuais, portanto há um bocadinho esta parte. Temos uma área também dedicada à parte de dados, inteligência artificial e automação empresarial, portanto achamos que estas estão todas muito interligadas. Aqui o nosso foco é transformar dados em decisões rápidas, portanto, e é um bocadinho o foco que nós temos para esta parte. Trabalho moderno é basicamente aquilo que hoje nós todos temos, ou seja, trabalhamos de uma forma remota, com colaboração, a partir de qualquer lugar, portanto, isto torna com que as empresas sejam mais ágeis e mais produtivas. Depois temos uma área também de desenvolvimento de aplicações e integrações, portanto, é uma área em que nós somos muito fortes, a parte de integração com outros sistemas, ou seja, basicamente nós pomos toda a gente a falar uns com os outros, ou seja, aquilo que não comunica entre si, nós fazemos estas integrações para permitir que estes pontos que não são comuns se tornem comuns e, portanto, que ajudem os utilizadores finais a terem quase só uma visão daquilo que estão a trabalhar nos seus dados. E não menos importante a parte da cibersegurança, obviamente, que nos dias de hoje é absolutamente capital para todas as empresas, não diria só para as PMEs ou para as grandes empresas, mas para todas as empresas. Portanto, a segurança tornou-se um negócio para as pessoas que não são muito boas a fazer coisas boas. Portanto, a área de segurança tornou-se uma parte de exploração de capital e, portanto, se fosse um negócio, era o 3º negócio mais rentável do mundo, só para perceberem a dimensão que hoje estas componentes de segurança têm do ponto de vista das empresas. E terminamos aqui com um slide, antes de passar aqui ao Gonçalo, que é parte de algumas das tecnologias com que nós trabalhamos. Portanto, estas são algumas, quem são nossos clientes trabalham com uma ou 2 tecnologias, eventualmente até mais tecnologias daquelas que aqui temos. Estas são algumas só das que trabalhamos, e pronto, e temos obviamente muitos colegas que são certificados nestas tecnologias e que prestam o melhor serviço a todos os nossos clientes, pelo menos é essa a nossa ambição. Posto isto, eu vou trazer o Gonçalo. Olá, bom dia. O Gonçalo, que já está aqui. Bom dia, Gonçalo. Já estávamos há bocadinho a falar um bocadinho, mas agora já temos cá todo o público. O Gonçalo vai-nos trazer aqui a visão da CGID e, portanto, a visão sobre o ERP, o Evolution, como é tratado na gíria. Portanto, nós falamos do Evolution e portanto, agradecer-te mais uma vez aqui a tua disponibilidade e o teu tempo para vires falar com os nossos clientes da Open Limits, com quem nos abordou, que não é cliente, mas quer saber um bocadinho mais. Portanto, Gonçalo, mais uma vez obrigado, o palco é teu, eu estarei aqui para ajudar no que for preciso. Recordo que todas as perguntas e respostas podem ser colocadas através de um espaço específico que diz PIR e depois nós no final iremos endereçar essas perguntas e respostas. Portanto, Gonçalo, força, obrigado desde já. Obrigado eu. Antes de mais, obrigado pelo convite. Bom dia a todos. Pronto, vamos então aqui passar a alguma informação. Relativamente à CGID, acho que é importante fazer aqui um pequeno enquadramento. Acho que atualmente já a maior parte das pessoas já começa a saber o que é a CGID, mas fazer aqui um pequeno enquadramento. Portanto, a CGID é uma multinacional francesa com sede em Lyon,
Estes são os nossos números atuais, portanto, temos aqui, estamos em várias geografias, mas eu acho que mais importante que estes números é percebermos que, por exemplo, relativamente à questão do número de colaboradores, se temos mais colaboradores, temos mais capacidade de engenharia, que é um ponto fulcral, obviamente, para conseguirmos apostar nas novas tecnologias e desenvolver os nossos produtos. Também é importante referir, estamos aqui neste evento com o Open Limits, que o nosso modelo de negócio continua a ser um modelo de negócio indireto. Portanto, nós continuamos a trabalhar com uma rede de parceiros, onde a Open Limits é um dos nossos parceiros de referência, para vos poder fazer a adequação das nossas soluções à vossa realidade. Pronto, em termos de missão, no fundo, a missão da Cegid é ajudar-vos a desenvolver o vosso negócio, encontrando a melhor solução, em conjunto também com os nossos parceiros. O foco hoje é o ERP Evolution. Portanto, o que é o Evolution? O Evolution é a evolução da V10. Eu próprio venho do mundo da V10, da Primavera. Entrei na Primavera há quase 18 anos e, portanto, este é o software que agora, no fundo, vem evoluir essa grande versão que está no mercado em muitos clientes, que é a versão 10 do ERP Primavera. E é disso que agora vamos explicar um pouco o que é que consiste este ERP Evolution. Antes de mais, há aqui uma parte importantíssima relativamente ao Evolution, que é o Cegid Pulse. O que é o Cegid Pulse? O Cegid Pulse é a marca da Cegid para a inteligência artificial. Okay? Pronto, nós aqui não há volta a dar, okay? Podemos ser mais céticos ou ser mais inovadores ou gostarmos mais da inovação, mas a inteligência artificial já está no nosso dia-a-dia, vai ser o futuro, está a revolucionar a forma com que nos relacionamos com a tecnologia, com a forma como fazemos pesquisa e, portanto, neste momento é ou a maior aposta em termos de investimento da Cegid e, portanto, a nossa marca para a inteligência artificial chama-se Cegid Pulse. Neste momento, também é com orgulho que vos digo que nós temos 2 polos, com mais de 100 engenheiros a trabalhar diariamente esta área da inteligência artificial, um em Braga, outro em Lisboa. Não estamos a trabalhar só para o mercado português, estamos a trabalhar para os outros mercados onde atuamos, França, Espanha e outras geografias, como por exemplo no sul da América, mas pronto, aqui relativamente lutarmos em Portugal deixa-nos orgulhosos, se calhar não é pelos nossos bonitos olhos, mas porque somos se calhar mais baratos do que um colega espanhol ou que um colega francês, mas efetivamente são pessoas que estão habilitadas, estamos a falar de engenheiros de software que, no fundo, especializados na inteligência artificial, que estão-nos a ajudar a fazer aqui o desenvolvimento desta tecnologia nos nossos produtos. Pronto, relativamente aos níveis que poderemos identificar relativamente à evolução da inteligência artificial nos nossos produtos, nós podemos aqui dividir isto nesta escadinha em 4 degraus. O ponto 1, ou o degrau 1 e o degrau 2, foram os mais fáceis de atingir e já não são protótipos, já são realidade dentro do nosso produto e realidade dentro do Evolution. Ou seja, o que é o ponto 1? No fundo, será um assistente que me permite responder a perguntas sobre como é que a aplicação funciona. Essa parte foi bastante simples, ou seja, no fundo foi passar para a inteligência artificial toda a forma de funcionamento da aplicação para que possamos, em linguagem natural, efetuar questões e a inteligência artificial responder-nos. O ponto 2 já foi um bocadinho mais complexo, mas também já não é protótipo e, portanto, já temos exemplos que podemos mostrar, que é o chat, o agente, como lhe queremos chamar, embutido dentro da aplicação, já me vai responder sobre perguntas do nosso próprio negócio. Okay? E, portanto, é algo que já tem uma complexidade maior, mas que nós já conseguimos incorporar dentro do produto. Pronto, eu não sei se vocês têm tido ou não muito relacionamento com estas áreas da inteligência artificial e incorporação disto nos produtos, mas quando chegamos a esta parte de termos que responder a perguntas sobre o nosso próprio negócio, nós não podemos errar. E, portanto, podem também questionar, tanta gente a trabalhar em inteligência artificial nos vossos produtos, não há volta a dar. Nós aqui, quando estamos a analisar dados e estamos a fazer perguntas sobre os nossos próprios dados, se formos ao chat GPT, por exemplo, fazer uma pergunta e ele me disser uma pergunta matemática e ele me dar um dado errado, nós até nos rimos, olha, afinal, a inteligência artificial está ali com algum problema. Mas
quando nós estamos a incorporar isto nos nossos produtos para os nossos clientes, não podemos ter esse tipo de falhas. E, portanto, aqui há uma necessidade de desenvolvimento e no fundo, de trabalho para que isto possa correr 100% de acordo com as necessidades dos nossos clientes. O ponto 3 e o ponto 4 já é um pouco mais complexo, estamos a falar aqui de agentes que já vão sugerir com base na informação disponível, já temos aqui algumas coisas que também já não são protótipo, e depois agentes que controlam o próprio workflow aplicacional. Por exemplo, se eu estiver na área de recursos humanos e tiver que sempre que a seguir faço um processamento, faço um recibo, porque é que eu tenho que carregar 2 vezes e isso não se faz automaticamente. Pronto, portanto, já será a própria inteligência artificial a controlar o fluxo dentro da aplicação. Aqui ainda não tenho nada para vos mostrar hoje, mas é o trabalho que nós estamos a desenvolver aqui nesta área e que estará disponível também no Evolution a curto prazo. Pronto, portanto, o Evolution, o que é que nós queremos aqui incorporar? Porque isto é importante destacar. Neste momento, na nossa opinião, e diferenciando os softwares relativamente à nossa concorrência, não é uma pequena funcionalidade que vai fazer a diferença. É a incorporação desta tecnologia nos nossos produtos do dia a dia que vai fazer a diferença. Portanto, o que é que queremos? Queremos, para toda a área do Evolution, ter a inteligência artificial a funcionar. Portanto, para ajudar e simplificar, gerar e analisar informação, hiperautomatizar, que é a parte mais complexa, mas que também havemos de lá chegar, alertar, prever e aconselhar, já conseguimos fazer alguma coisa. Outra questão aqui bastante importante relativamente ao Evolution é que o Evolution é um software de gestão, um ERP, como lhe costumamos chamar, transversal, ou seja, abarca qualquer tipo de setor de atividade, ok? Se pegarmos no mercado e quiséssemos dividir o mercado em 4 grandes áreas, em 4 grandes setores, poderíamos dividir com o setor da indústria, o setor da logística e transportes, o setor da construção e o setor dos serviços. E o ERP Evolution é um ERP transversal que se aplica, depois aqui com algumas soluções próprias, mas aplica-se a qualquer uma destas áreas. E isso é uma das vantagens. Se pensarmos, por exemplo, no setor da indústria e logística, aqui num esquema global, incluindo a indústria e a parte logística num mesmo esquema, o que nós temos aqui é, no centro, o Evolution, portanto, que é o ERP, que vamos aqui falar hoje um bocadinho melhor, mas também gostava de destacar que temos na oferta da Cegid aqui peças complementares. Por exemplo, se estivermos na área da indústria, temos a parte do manufacturing, que é um módulo completamente embutido dentro do Evolution para as empresas, para controlar, no fundo, o processo industrial, mas temos também o Cegid Value Keep, para a área da manutenção, ou temos o iPeak WMS, pois existem outras soluções, ok? OpenLimits também tem aqui outro tipo de soluções que comercializa e muito bem para termos uma resposta global às necessidades do cliente, ou a CGDiet, que é a nossa, no fundo, a nossa marca para as transações eletrónicas, que nós também temos aqui a possibilidade de dar resposta. E depois o Evolution é espetacular, porquê? Porque é um produto que não está fechado, ou seja, nas empresas de maior complexidade, nas empresas de maior dimensão, sempre que há necessidade de fazer integrações, e aqui a OpenLimits, mais uma vez, tem muita experiência nesta área, como o Carlos há pouco estava a referir, nós temos a possibilidade de fazer aqui as integrações, seja através da Web API, que me permite integrar aqui com outros sistemas, seja através daquilo que nós chamamos os motores da aplicação e fazer desenvolvimentos aqui dentro. Portanto, o Evolution não é um produto fechado e nós conseguimos, okay, se há algum tipo de situação que não existe dentro do produto, claro que obviamente necessitará de algum tipo de investimento por parte do cliente, mas nós conseguimos dar-vos resposta. Por exemplo, se estivéssemos aqui no setor da construção, continuamos a ter o Evolution como peça central, porque existe um módulo específico para a área da construção dentro do Evolution, mas temos aqui outras peças complementares, outra vez a CGDiet para as transações eletrónicas, ou o Office Extensions, que é uma peça para quem gosta de Excel, e continuamos a ter clientes, há clientes que não querem ouvir falar de Excel, há outros clientes que querem continuar a trabalhar com Excel, e portanto nós temos aqui o Office Extensions como uma peça, ou seja, um add-in dentro do Excel, que me permite vir buscar informação à base de dados de forma facilitada e ter aqui os nossos próprios mapas construídos dentro do Excel, e portanto é uma visão aqui e percebemos aqui uma oferta mais global para além do Evolution. Se formos para o setor dos serviços, para não deixar aqui nenhum de fora, normalmente estamos aqui mais numa componente financeira, mais numa gestão de topo, e depois temos as nossas peças, que também é importante referenciar que
e isso também nos destaca relativamente a alguma da nossa concorrência, é que nós continuamos a privilegiar de forma direta tudo o que tenha a ver com as questões legais e fiscais. Okay? Isso é um ponto importantíssimo, porque temos alguma da nossa concorrência que não o faz. Ou seja, o que é que eu quero explicar com isto? Não é a Open Limits que vos tem que desenvolver todas as questões legais e fiscais, somos nós, Segid, que tomamos essa responsabilidade, okay? E, portanto, com a nossa dimensão, okay? Conseguimos, quando há alterações legais e fiscais, colocar isso dentro do mercado com agilidade para que vocês possam usufruir disso nos vossos produtos o mais rapidamente possível. Relativamente aqui, entrando, isto era a ver uma visão mais macro, mas entrando já mais dentro da parte do Evolution. Nós aqui, como uma aplicação, um software de gestão que abarca qualquer área da empresa, nós temos então aqui a parte das vendas e dos clientes, a gestão financeira, a gestão fiscal, que eu já salientei a importância também, toda a parte da logística, contabilidade e gestão de ativos e a área de RH. Portanto, nós conseguimos, no fundo, abarcar todas estas áreas com o ERP Evolution. Pronto, isto aqui, como é facilmente percebido pelo canto inferior direito, esta imagem foi criada pelo ChatGPT e cá está a questão da importância da inteligência artificial ou a facilidade com que nós fazemos estas coisas hoje em dia. E eu até ponho aqui, vou mostrar-vos no slide seguinte, qual foi o prompt que eu utilizei para criar esta imagem, que foi criada com uma única frase muito rapidamente, ok? E eu acho isto interessante, okay? E está relacionado com o que depois vamos falar um bocadinho mais à frente. Reparem, o que eu escrevi no ChatGPT para que esta imagem fosse criada foi só a primeira frase que está assinalada a amarelo, onde digo, sugere-me, ou seja, eu estou a pedir ao próprio ChatGPT para me fazer o prompt para depois me dar a imagem. Então eu só digo assim, sugere-me um prompt para a geração de uma imagem forte que represente de forma simples a importância dos dados para apoio à decisão. A única coisa que eu queria, que é aquilo que eu agora quero destacar a seguir, é explicar aquilo que todos nós já sabemos, através de uma imagem, a importância dos dados para apoio à decisão. E com esta pequena frase que eu pus no ChatGPT, ele diz-me assim, aqui vai uma sugestão de prompt claro e forte para gerar uma imagem simbólica impactante. Pronto sugerido, uma balança moderna no centro da imagem, de um lado uma pilha organizada de dados digitais em forma de blocos luminosos, do outro lado uma decisão estratégica representada por um tabuleiro de xadrez iluminado. O ambiente é minimalista, futurista e limpo, com cores frias, azul e branco, para transmitir tecnologia e clareza. A imagem deve transmitir a ideia de que os dados sustentam e equilibram decisões inteligentes. Queres que eu crie essa imagem para ti ou preferes que eu sugira algumas outras variações de prompt, mais metafóricas, mais tecnológicas ou mais humanas? Eu só respondi que sim e passado uns segundos tinha esta imagem no meu computador. E, portanto, esta é, no fundo, a revolução que nós estamos do dia-a-dia, que nos ajuda, no fundo, no nosso trabalho, e eu, diariamente, seja através daquilo que já temos incorporado nos nossos produtos, seja através destas ferramentas que estão vulgarizadas como o ChatGPT, é algo que eu continuo a utilizar e sugiro-vos também a que façam a utilização, porque a partir do momento que começamos a utilizar, percebemos realmente as mais-valias que conseguimos trazer. E aqui, então, o meu único objetivo era explicar a importância dos dados a apoio à decisão. E então, como é que o Evolution vos pode ajudar? Gonçalo, deixa-me só dar-te aí uma nota, só para tu aproveitares e veres um copinho de água. Há uma nota muito importante aqui na parte do ChatGPT, que é não trazer para o ChatGPT dados da empresa. Isto é muito importante. É importante nós continuarmos a trabalhar nas ferramentas gratuitas, nomeadamente no caso do ChatGPT, trabalharmos estes dados, mas são dados abstratos. Nunca devemos trazer Excels, fontes de dados que sejam da própria empresa, porque eles vão servir como modelos para toda a gente, portanto eles vão ficar disponíveis para toda a gente. Sim, e portanto é uma questão de segurança. Isto é fulcral e continua a ser eu não diria um erro, acho que é mais desconhecimento, porque as pessoas quem não está muito atento a isto, portanto não traz essa informação, mas é importante reforçar que de facto nós devemos continuar a usar estas ferramentas, obviamente do ponto de vista gratuito, seja do ponto de vista pessoal ou profissional,
mas sempre com esta noção clara que se colocarmos dados da empresa dentro do ChatGPT, eles vão servir para todos os modelos que toda a gente vai usar. Portanto, podemos ter esta nota. Era só este apontamento, só para tu veres em Obrigado, Carlos. É um apontamento importantíssimo, é uma questão de segurança, ok? Nós, quando estamos a trabalhar com estas ferramentas de inteligência artificial dentro dos nossos produtos, estamos a garantir que os dados não estão a ser divulgados para fora. Que se vocês, como o Carlos está a alertar-vos, e muito bem, se colocarem dados dentro das ferramentas gratuitas, eles vão ficar lá, ok? É como aquilo que por exemplo, que eu digo aos meus filhos agora já estão grandes, mas aquilo que eu sempre lhes disse quando eles eram pequenos, tudo o que vocês coloquem na internet vai ficar lá. Portanto, aqui neste caso, okay, ao trabalharem com os dados da empresa, têm que ter aqui cuidados redobrados, como o Carlos salientou muito bem. Então pronto, relativamente aqui, obrigado Carlos pelo apontamento, relativamente aqui ao Evolution, okay, como é que nós podemos ajudar-vos no apoio à decisão, que é uma parte, okay, que já sabemos qual é que é a importância. Estes softwares, já ninguém utiliza os softwares de gestão para fazer faturas. Também temos que os fazer, obviamente. Okay? Mas não é o objetivo de termos um software de gestão. O objetivo, na minha opinião, o grande objetivo do software de gestão é apoio à decisão. Nós temos um mundo que está a ser, todos sabemos como é que está, a rapidez com que as coisas alteram, a pandemia, a questão das guerras, tudo aquilo que acontece com uma rapidez impossível de nós conseguirmos prever, e nós nas empresas, para conseguirmos no fundo, acompanhar todas estas constantes mudanças, o que temos é que ter dados credíveis e que me permitam fazer este apoio à decisão o mais rapidamente possível. Pronto, relativamente ao Evolution, como é que nós podemos ajudar relativamente a este apoio à decisão? Primeiro ponto, existem centenas de mapas de sistema, pois podemos fazer outros, e a OpenLimits faz isso todos os dias para fazer mais mapas, que tenho lá centenas, mas se for preciso mais, okay, temos a OpenLimits para fazer esses desenvolvimentos. Mas dentro da aplicação, dentro do Evolution, já temos centenas de mapas de sistema. E quando estou a dizer centenas de mapas de sistema, não estou a exagerar. Por exemplo, para a área das compras são mais de 100, para a área da contabilidade são mais de 300. Aqui é um exemplo, compras entidade / família, para a área das compras. Outro ponto, dentro do Evolution temos, para além do que vimos anteriormente, temos centenas de ecrãs de sistema. Isto é um exemplo, resumo de compras. Estes ecrãs, a maior parte deles, quase todos, que isto tem vindo a ser, cá está na evolução aqui do Primavera, temos colocado em quase todo o lado, estes ecrãs também são configuráveis, ou seja, nós podemos pôr mais colunas, agrupar, desagrupar, fazer filtros, ok? Portanto, é informação que já não tem tanto o objetivo de impressão, mas no ecrã conseguimos visualizar rapidamente os dados das várias áreas da empresa. Depois, outro ponto, e este é dos pontos, quem já trabalha com o Primavera, isto não é novo, okay? Mas é um dos pontos mais importantes, que é as listas que são configuráveis. Sempre que fazemos F4, que é para ver um conjunto de informação, por exemplo, aqui o que está espelhado é os fornecedores, estas listas podem ser manipuláveis por vós, ok? Portanto, os clientes podem manipular as listas e é a forma mais fácil de retirar informação de dentro da aplicação. Claro, depois podemos necessitar de alguma ajuda mais técnica, de fazer aqui alguma consulta mais específica, que cruze dados de várias fontes de informação ou que trabalhe aqui de datas de forma muito específica, em que podemos ter aqui uma ajuda, por exemplo, dos colegas da OpenLimits para vos poderem ajudar, mas há muita coisa que vocês podem fazer de forma autónoma e as listas são uma das ferramentas principais dentro da aplicação e depois já vos vou explicar porquê. Depois, temos outra questão, que são os alertas. Okay? Os alertas são importantíssimos. Sempre que eu estou a fazer uma apresentação de produto, muitas vezes os clientes me perguntam: Gonçalo, mas então o Primavera ou o Evolution consegue-te avisar, consegue-te alertar? A minha resposta é sempre sim. Ou seja, qualquer tipo de informação que exista dentro da base de dados, que o cliente necessite de ser alertado, de ser avisado, como quiserem chamar, nós conseguimos criar um alerta para que isso possa acontecer. Pois temos é que perceber qual é que é a visualização desse alerta e dizer-vos aqui muito rapidamente, os alertas são visíveis ou por e-mail, que eu acho que é o que é mais efetivo
porque atualmente todos nós, quase todos nós, se quisermos pelo menos, temos o e-mail no telemóvel e, portanto, recebemos essa informação no telemóvel, porque os alertas também são configurados de quanto em quanto tempo é que vai buscar informação à base de dados, portanto, no limite, eu posso estar a ser alertado de minuto a minuto, normalmente não fazemos alertas disso, né? Se ficávamos malucos, já temos tanta coisa no telemóvel, mas podemos estar a ser alertados de qualquer tipo de informação que exista dentro da base de dados, ok? E esta é uma da parte importante. E, portanto, como eu estava a dizer, o alerta pode ser enviado por e-mail, pode ser publicado em ficheiro e ser guardado numa pastinha, ou ficar disponível, por exemplo, em HTML para ter num site, algo do género, ou pode aparecer numa janela dentro da aplicação que se chama monitor de negócio. Estas são as 3 formas de visualização dos alertas que existem dentro do Evolution. Depois, outra ferramenta espetacular são os dashboards, ou seja, dentro do Evolution existem dashboards, mas existe uma ferramenta que me permite criar o meu próprio dashboard, ok? E cá está, aqui mais uma vez, muitos destes dashboards nós podemos fazê-lo de forma autónoma, outros podemos ter aqui uma necessidade de ajuda por questões aqui mais técnicas, mas são uma ferramenta muito ágil, muito útil, que me permite vir buscar informação ao Evolution, mas também fora do Evolution. A qualquer, por exemplo, um fecheiro de Excel e fazer aqui algum tipo de gráfico dentro do Evolution relativamente a informação que nada tem a ver com aquilo que eu tenho dentro do software de gestão e utilizar esta ferramenta para o conseguir visualizar sempre que eu utilizar o Excel, por exemplo, este gráfico ou este conjunto de gráficos ficará atualizado. Depois temos o Cegid Pulse, okay? Que é uma das grandes novidades do Evolution, que é a incorporação da inteligência artificial. Pronto, isto depois vou-vos mostrar aqui também um bocadinho, fazer aqui 1 ou 2 exemplos, mas no fundo já são a possibilidade, como eu vos estava a explicar anteriormente, de responder sobre os nossos próprios dados. Okay? Os dados da nossa organização, da vossa empresa. Okay? Depois, há aqui uma área que eu também gosto de destacar, porque se tivermos aqui numa área mais financeira, se tivermos aqui, por exemplo, questões da contabilidade geral temos sempre que a fazer, somos obrigados a fazer e, portanto, para fazer prestação de contas, mas dentro do Evolution nós temos também as áreas de controle financeiro, que me permite aqui controlar centros de custo, contabilidade analítica, automatizar lançamentos de uma determinada forma, fazer registros de controlling, fazer orçamentação e, portanto, toda esta parte que já não é uma parte obrigatória, mas uma parte essencial, cá está para apoio à decisão, que nós temos a possibilidade de fazer através do controle financeiro. Depois, o que falámos até agora, okay, são tudo ferramentas e tudo funcionalidades, digamos assim, que estão dentro do Evolution. Fora do Evolution, em termos de apoio à decisão, posso-vos falar aqui de 2 grandes ferramentas. O Office Extensions, que já dei ali um bocadinho nota anteriormente do que é que estamos a falar, mas no fundo é um add-in para Excel, onde ficamos ali, como está aqui representado, com um separador dentro do Excel que se chama Cegid, para que possa incorporar as listas, que foi aquilo que falámos anteriormente, e estarem automaticamente atualizadas sobre a informação que está dentro do Evolution e podemos aqui complementar essas listas com funções ou fórmulas, como queiram chamar, que vai buscar informação também à base de dados, o que torna aqui, para quem gosta de Excel e para quem domina Excel, que é, por exemplo, na área financeira isso acontece muito, todos os contabilistas ou malta da área financeira está habituada muitas vezes a trabalhar com Excel e, portanto, são ferramentas que conhecem, complementar esse conhecimento que já têm do Excel com a informação que existe dentro da base de dados de uma forma bastante simplificada e é importante aqui referenciar que o Evolution, em todos os bundles de comercialização, está sempre incluído, pelo menos, o Office Extension para a parte das vendas, ok? Portanto, aqui é uma ferramenta que, estando a trabalhar com o Evolution, vocês vão ter sempre acesso, ok? Depois, temos uma outra ferramenta, que é uma ferramenta mais avançada, mais complexa, para empresas de maior dimensão, que é o Business Analytics, mas aqui não vou estar a alongar muito, ok? Mas é só para vocês perceberem que na CGI temos uma oferta global. Aqui a grande diferença é que, por exemplo, podem me perguntar, então, mas qual é que é essa diferença do Business Analytics relativamente aos dashboards que estavas a falar anteriormente? Aqui a grande diferença é que os dashboards estão a ler informação de forma direta à base de dados. O Business Analytics tem cubos de informação próprios que estão a ser gerados de X em X tempo, normalmente à noite, e que muitas vezes têm múltiplas fontes de informação e muitos dados. Estamos a falar de... Reparem, quando nós estamos a falar de milhões de dados... Okay? Às vezes é preciso aqui outro tipo de ferramentas e, portanto, estamos aqui a falar de verdadeiro Business Intelligence, como queiram chamar, que também existe na nossa oferta. Mas pronto, vamos aqui focar
um bocadinho mais na parte do Evolution, e eu vou agora passar para uma componente mais prática. Este foi um pequeno enquadramento e fazer aqui alguns exemplos dentro da aplicação. Portanto, vou partilhar convosco o Evolution e fazer aqui alguns exemplos. Pronto, para quem eventualmente ainda não tenha tido aqui algum contacto com o Evolution, como é que funciona? Nós cá em baixo temos as várias áreas, portanto eu aqui tenho marketing e vendas, compras, produção, cá está a produção para a área da indústria, é específico para a área da indústria, completamente embutido e integrado com o restante RP, área dos serviços, onde tem, por exemplo, a gestão de projetos, área financeira, contas correntes, contabilidade de gestão, equipamentos e ativos, parte da RH, recursos humanos e um módulo específico para a área da construção. Pronto, eu aqui tenho tudo instalado dentro do meu Evolution. Claro que se eu selecionar alguma destas áreas, por exemplo, se eu vier aqui às finanças, o que vai acontecer é que as opções em cima e os tabuladores existentes vão se adaptar. Okay? Neste momento eu estou aqui dentro da contabilidade e o que é que eu poderia aqui fazer como exemplo? Imaginemos que vamos fazer aqui um balancete, que é algo que temos que estar sempre a fazer quando estamos a fazer a contabilidade. Tenho aqui um balancete e como é que nós, no fundo, conseguimos rapidamente ter acesso à informação, que é a parte que eu aqui queria destacar durante esta apresentação. Eu estou aqui a ver um balancete de 2024, cá está, este é um dos ecrãs daquelas centenas que eu vos falava há pouco, okay? Onde é para fazer, não estou a fazer nenhum registro novo, não estou a fazer nenhum lançamento contabilístico novo, estou a visualizar a informação existente, mas eu tenho aqui a possibilidade de imprimir o balancete. E, portanto, se eu chegar aqui, o que eu vou ter é um balancete para poder ser impresso e estamos a falar um das centenas que eu vos falei também anteriormente. Mas pronto, fazendo aqui um exemplo, imaginemos que eu tenho aqui uma conta corrente de cliente, ok? Dou duplo clique. E o que é que vai acontecer? Do balancete salto para o extrato, já para a conta que eu selecionei, que é uma conta de cliente que se chama Sofreu. Se eu chegar aqui à fatura, por exemplo, esta fatura, e der duplo clique, o que ele vai fazer é saltar para a janela de movimentos contabilísticos, onde estou a visualizar o lançamento da contabilidade referente a esta fatura. Se eu quisesse ver o documento original, botão direito do rato, há sempre muitas opções no botão direito do rato, ver o documento de origem e então salto para dentro da fatura. Reparem, a agilidade com que nós vemos aqui. Portanto, eu sou da contabilidade, eventualmente, dou o duplo clique, passo para o extrato, dou o duplo clique, passo para o movimento, vejo o documento de origem, estou a ver aqui a fatura, claro que isto depois tem permissões, eu aqui sou um utilizador que tem acesso a tudo, e tenho aqui ao lado um painel de informação relacionada, quando abro a fatura, onde posso selecionar um artigo e ter informação específica do artigo, qual é que é o estoque existente, informação específica do cliente, que é aqui o cliente Sofreu que estamos a visualizar, ou relativamente ao documento que estamos a visualizar. E, portanto, temos aqui painéis de informação relacionada. Isto não para por aqui. Se eu quisesse, por exemplo, entrar dentro deste cliente, poderia vir aqui, tudo o que está azul, temos aquilo que se chama drill down, e então estou dentro da ficha do cliente. Dentro da ficha do cliente tenho muitos separadores, mas poderia vir aqui, por exemplo, ao botão de contexto e verificar, então, mas quais são as dívidas pendentes do cliente? Vinha aqui a outra janela e entro dentro dos pendentes de cliente, ok? Portanto, repara, são áreas diferentes. Já passei pelo documento de venda, já passei pelo documento da contabilidade, neste momento estou a ver uma consulta de pendentes, que é outro dos centenas de ecrãs que existem. Aqui, isto é espetacular, porque eu posso, por exemplo, aqui são letras, mas pronto, eu aqui posso chegar e ver, espero que não trabalhem muitos com letras, mas se tiverem que trabalhar com letras, elas também têm que ser controladas na área financeira. Se vier aqui à rastreabilidade, ele vai-me dar aqui, okay, o que é que aconteceu antes desta letra ser aceita. Okay? E dentro desta rastreabilidade visual, isto pode ser aumentado, se calhar vê-se aí pequenino, okay? Dentro desta rastreabilidade nós podemos aqui incluir documentos associados e aquilo que eu chamo muitas vezes, okay? Os aracnídeos, só aqui ampliar, okay? Que são bastante úteis para controlar aquilo que se passa dentro das contas correntes. Ou seja, isto no fundo é uma fatura que foi transformada em várias letras destes valores que aqui estão. Uma já foi aceita, outra já foi aceita, esta até já foi reformada, que é uma situação chata. Pronto, mas, portanto, no fundo temos aqui uma visualização e eu agora poderia saltar para qualquer um destes documentos, porque eles têm o drill down, ok? E podemos efetuar a consulta, por exemplo, específica desta letra. Agora estou a ver o novo título e é assim que nós fluímos dentro da aplicação. Ok? Pronto, isto é uma parte importante. Eu agora vou fechar aqui todas estas janelas. Desculpem, só voltar aqui atrás. Vou fechar aqui todas estas janelas e mostrar-vos aqui uma outra área. Pronto, limpar aqui um bocadinho estas janelas, depois também tem alguma forma de visualização diferente, mas não vos queria estar a amassar com isso. O que é que eu agora queria explicar um bocadinho?
a questão das listas, ok? Se eu entrar, por exemplo, aqui do lado no inventário, ok? E entrar aqui na ficha de artigo, uma das fichas mais importantes para quem está a trabalhar com os módulos da logística, compras, vendas e inventário, aquilo que os nossos clientes já sabem fazer F4, ok? E tenho aqui uma lista. Mas, como eu vos disse, as listas é da parte mais importante dentro do Evolution, ok? Porquê? Porque estas listas são configuráveis. O que é que nós aqui podemos... E podemos ter várias. Eu estou a ver aqui uma lista de artigos, mas eu posso ter, e neste momento até já tenho, 4 listas diferentes, ok? Por exemplo, se eu selecionar esta lista, que já foi uma lista que eu aqui criei, que lhe chamei artigos T, esta lista já tem mais informação. O que é que ela já aqui tem? Deixa-me só aqui ampliar mais um bocadinho, mas ela já tem aqui uma série de colunas, ok? Então ela tem o código do artigo, a descrição do artigo, a unidade, o preço 1, 2, 3, a data da última entrada, a descrição da família, a descrição do tipo de artigo, o preço de custo médio, o preço de custo último e o estoque atual. Agora, o que é que o utilizador aqui pode fazer de forma muito ágil, fazendo aqui 2 ou 3 exemplos? Imaginem que não quer o preço de venda 2, saca para fora. É só drag and drop. Não quer o preço de venda 3, saca para fora. Okay? Quer outro tipo de colunas, porque estas colunas não são suficientes. Vem aqui uma opção que me permite vir aqui aos campos e acrescentar estes são os campos que eu tenho, as colunas que eu acabei de vos mencionar, mas esta é toda a informação que existe dentro da base de dados e das tabelas relacionadas que nós podemos ali incluir. E, portanto, é muita informação. Podemos condicionar, porque eu posso não querer ver todos os artigos, posso só querer ver algum tipo de artigos de alguma família, por exemplo. Até posso perguntar ao utilizador, antes de ver a lista, quais são os artigos que quer visualizar ou a família. Posso fazer totais agregados, condições sobre totais agregados, posso efetuar agrupamentos, posso fazer formatações. Imaginem aqui, eu tenho aqui artigos com o preço de venda maior que 1000 euros. Imaginem que eu quero assinalá-los com uma outra cor. Chegava aqui, novo, e dizia aqui que para os artigos que o preço de venda seja maior que 1000 euros, por exemplo, fica, em vez de ser vermelho, eu gosto muito do vermelho, mas vamos pôr aqui um verde, ok? Ou um laranja, pode ser. Confirmar, confirmar, ok? Portanto, aqueles que já têm o preço de venda superior a 1000 euros estão ali assinalados, ok? E, portanto, isto pode ser gravado e estamos a manipular. Se eu quiser agrupar, por exemplo, ok? Ele gera aqui uma linhazinha e agora imagine que eu quero ver os artigos por família. Chego aqui, arrasto e já tenho aqui. Há aqui, pelos vistos, algum artigo que não tem família, que é um artigo de investimento, tenho fornecimentos e serviços externos, tenho imobilizado, tenho material de escritório, ok? Posso ter duplos agrupamentos, imaginem que a seguir quer pelo tipo de artigo, ok? Poderia chegar aqui e agrupar. Então, dentro do FSE, por exemplo, tenho artigos do tipo serviço e isto pode-se agrupar desta forma e, portanto, rapidamente nós conseguimos, ok, manipular as listas de visualização. E porquê é que eu estou a fazer aqui todos estes exemplos e salientar? E podem dizer, mas isso, para quem já tem experiência, por exemplo, do Primavera, isso não é novidade. Mas há aqui uma coisa bastante importante, que é, as listas têm esta forma muito rápida de conseguirmos manipulá-las, ok? Eu aqui não precisei de nenhum conhecimento técnico para fazer esta lista que acabamos de visualizar. Eu só preciso de saber onde é que está a informação, ok? Quais são os campos que eu preciso. A seguir, ok, isto já é algo que só está dentro do Evolution, eu posso pegar nesta lista e criar rapidamente um dashboard com base nesta informação. Para já sabemos, ok? Ou alguns de vocês não sabem, mas há muitas ferramentas com o botão direito do rato. Eu posso chegar aqui, exportar a lista para Excel, Word, ok? Normalmente para retirar os dados daqui dentro. Mas sem ter que tirar os dados dentro da aplicação, eu tenho aqui um botão que é novo, do Evolution, que me permite pegar nestas colunas e fazer o que eu quiser com o dashboard. É só chegar aqui, carregar neste botãozinho, novo dashboard, ok? Pretendo criar um novo dashboard tendo como base a lista atual? Eu vou dizer, sim senhor. E então o que ele vai fazer é abrir a ferramenta de desenho dos dashboards, ok? A aplicação já vem com dashboards de sistema, mas neste caso eu não estou a utilizar esses dashboards de sistema, eu estou a trabalhar uma lista, ok? Tenho um dashboard que neste momento está completamente vazio e que eu agora posso desenhá-lo como eu quiser. E aquilo que eu costumo dizer é, se eu consigo fazer, qualquer pessoa faz, ok? Porque não é preciso conhecimentos técnicos. Ou seja, o que é que eu tenho aqui do lado esquerdo? Tenho as colunas que estavam na lista, ok? E agora é brincar com elas, entre aspas, fazendo aquilo que necessitar para apoio à decisão. Imaginemos que eu quero aqui um gráfico, ok? Circular. E carrego aqui. E preciso, para esse gráfico circular, de saber os valores de estoque por família. Okay? Então ponho aqui a família, e depois tem muitas opções, okay? Se depois para utilizarem isto convém terem aqui um bocadinho de formação,
mas aí o Open Limits pode-vos ajudar para vocês terem aqui alguma autonomia, ok? E aqui estão a ver, neste caso, que material diverso será o que tem maior estoque neste momento, ok? Ou porem aqui, por exemplo, um mapa em árvore, já acrescentam um outro gráficozinho. E eu queria, por exemplo, ser aqui mais, ver pelos artigos, o estoque atual, mas pelos artigos em mapa de árvore. Então consigo constatar que o que tem mais estoque é logo o artigo 28, ok? Ou ter depois aqui, que isto é bastante interessante, estar a trabalhar com filtros de data, por exemplo. Ele tem aqui o filtro de intervalo, que nós depois podemos, isto é tudo manipulável, ok? Posso desenhá-lo e pô-lo aqui noutro sítio qualquer. Okay? Normalmente os nossos eles aparecem aqui, os filtros de data aparecem cá em cima. Quando digo os nossos, é aqueles que vêm de base, os de sistema. E eu aqui poderia dizer, como eu tenho aqui uma data, okay? Podia pegar aqui, pegar na data da última entrada e ver também o estoque atual. Pronto, algo deste género. Pelos vistos tenho ali um artigo que deu entrada em 1900. Pronto, pode não ser o melhor exemplo, mas se eu chegar aqui, ok, para os anos mais recentes, parem, é que não é só construção, o gráfico, desculpem, o dashboard, para além de nós estarmos a desenhá-lo, ele já está a vir, no momento em que o estamos a desenhar, a vir buscar diretamente informação à base de dados. Ou imaginem que queriam ser aqui mais criteriosos e queriam pôr aqui um outro filtro, fazer aqui mais um exemplo, elementos de filtro, e perguntar qual é que é o próprio artigo que querem visualizar. Fazer aqui uma caixa de listagem, pode ser, e pôr aqui o artigo, ok? Pronto, então aqui já tenho, e podia vir buscar a descrição do artigo, ok? Agora já poderia fazer aqui uma combinação dos gráficos com os artigos que eu entendesse aqui, ok? Para vir fazer a visualização e de acordo com as datas que eu quisesse aqui acrescentar. Portanto, isto é um pequeno exemplo para vocês verem que é uma lista. A lista está transformada num dashboard, okay? Em segundos, com a informação que vocês quiserem. E neste momento eu tenho uma fonte de dados, já agora, okay? Que será importante. Eu tenho uma fonte de dados que é a lista, mas como eu vos estava a explicar, eu posso chegar aqui e criar uma nova fonte de dados e vir buscar um fecheiro de Excel. Okay? Que nada tem a ver com a informação que temos dentro da base de dados, mas que para mim é importante e é um Excel que eu todos os dias, mas também quero mostrar aqui alguma coisa para os utilizadores que estão a trabalhar dentro do Evolution. Então poderia chegar aqui, okay? Escolher um fecheiro. Deixa eu ver se tenho aqui um exemplo. Okay, tenho aqui um fecheiro que se chama dados, okay, fazer open, só aqui rapidamente. Depois tem aqui algumas opções por causa das linhas de início. Okay, podia ter várias sheets, várias páginas. E ver o próximo. Okay. Estas são as colunas que eu tenho dentro do meu Excel. É um Excel de encomendas, okay, mas de encomendas que não estão dentro do Evolution. E eu aqui com os países, etc. E terminar. E neste momento eu já tenho duas fontes de dados. Tenho aqui, ok, a fonte da lista e aqui do lado e tenho aqui o Excel, onde agora poderia aqui também começar a criar, okay, mais gráficos com esta informação e sempre que eu atualizar o Excel, o meu dashboard ficará automaticamente atualizado. Okay? Portanto, isto são aquelas ferramentas que estão disponíveis dentro do Evolution que são bastante úteis para termos a informação em tempo real daquilo que se passa na nossa organização. Okay? Vou sair daqui e queria-vos mostrar aqui uma outra área, que é uma área importante, que é a área de, pronto, eu agora poderia gravar ou não, este dashboard, okay? Que será a área do Cegid Pulse. Okay? O que é o Cegid Pulse? Ele já aparece aqui, é este icon cá em cima, okay? E portanto este Cegid Pulse no fundo são os assistentes. E aquilo que eu vos estou a mostrar já não é protótipo, ok? Já é aquilo que temos neste momento a trabalhar diariamente no nosso produto. E ele está dividido em várias áreas. Primeiro tem aqui uma área de ajuda, que foi aquele ponto que eu vos disse que é o mais fácil, foi a incorporação da ajuda, ou seja, nós perguntamos aqui, há bocado imprimimos um balancete, mas imaginemos que eu não sei como é que se faz. Chego aqui a imprimir, como imprimir um balancete, podem dar erros, ele normalmente vai conseguir detectar e, portanto, o que ele está a fazer é, vai-vos dizer, olha, acesso ao menu de contabilidade, seleciona a exploração, pode ter aqui links, ok, para a ajuda que está externa à ajuda tradicional, pronto. E, portanto, esta foi a parte mais fácil, foi incorporar aqui a ajuda. Outro exemplo, se eu estiver, por exemplo, a trabalhar na área de vendas, ok, ele já tem aqui um assistente e aqui já estamos a fazer perguntas sobre o nosso próprio negócio, ok? Portanto, já não é nem sobre o Evolution, ok? Nem sobre questões genéricas, já é sobre os nossos próprios dados, ok? Pronto, quando entramos, ele tem aqui uma sugestão já de alguns prompts. Os prompts, peço desculpa, são perguntas, né, que nós podemos fazer na inteligência artificial. Se viermos aqui, por exemplo, vendas, margens e descontos por ano, ele aqui já me vai dar a pergunta, qual o valor de vendas, a respectiva margem e descontos agrupados por ano, mostra-me os dados em formato de tabela. Okay? E ele vai dar essa informação. Portanto, no fundo, o que estamos a fazer é uma consulta à base de dados
Reparem, isto é que é verdadeiramente revolucionário, ok? Apesar das centenas de mapas, apesar das centenas de ecrãs, ok, que nós temos, a possibilidade de nós fazermos perguntas em linguagem natural sobre a nossa própria informação, ok? Isto é o que vai estar a revolucionar neste momento a parte de reporting, que é rapidamente termos os dados, ok? E não só relativamente aos dados, mas também em situação de contexto, ok? Porque eu aqui poderia dizer, ok, ele aqui está a dar uma conclusão e eu agora posso perguntar como calculaste a margem, por exemplo. Como calculaste a margem? Ok? E ele há de dar a respectiva resposta. Ou seja, quando tenho aqui dados, estamos aqui fazendo as vendas, mas quando tenho aqui dados que são relativamente ao nosso negócio, por exemplo, tenho aqui algum tipo de dúvida de como é que ele fez algum tipo de cálculo, é outra das questões que pode ser feito. Ok? E ele está a ver ali margem percentual, total das margens, o total do valor das vendas, vezes 100, ok? Margem percentual, pronto, e está a dar ali qual foi a fórmula que foi utilizada. Isto é bastante útil, ok? E permite-nos mais rapidamente ter informação. Se viéssemos aqui, por exemplo, para o lado de inventário, fazer aqui mais um ou dois exemplos. E atenção, aqui vocês podem fazer as perguntas sobre a informação que neste momento está disponível dentro do Cegid Plus, onde tem, não vos queria estar a amassar aqui com a parte das configurações, mas existe uma configuração para nós dizermos qual é que é a informação que vai ficar disponível para poder efetuar a consulta, ok? Pronto, e aqui nós estamos a continuar a trabalhar e vai continuar a haver aqui evolução na forma com que vamos ter esta tecnologia dentro dos nossos produtos. Imaginemos aqui tenho impacto dos ajustes nos ajustes de custo. Okay? Aqui, por acaso, esta pode não ser a melhor pergunta porque eu não tenho aqui muito exemplo nesta base de dados de ajustes de custo. Mas se tiver, okay, ele vai-me dar aqui os respectivos. Não, afinal tenho alguns. Okay? Pronto, ele vai aqui dar e vai dar interpretação dos resultados e já está a dar alguma recomendação. É importante realizar uma análise detalhada, implementar um sistema de monitoramento contínuo e ajustes de custo e, portanto, nós temos aqui rapidamente a conseguir perceber quantidades de saídas por ano, quantidades de entradas por ano, mas depois posso ir saber por mês, por exemplo, e perguntar por mês, ok? Ou, imaginem, perguntas que são importantes de ser efetuadas. Imaginem que estamos em outubro de 2025 e quero comparar outubro de 2025 com outubro de 2022. Porque eu sei que em 2022, na minha atividade, houve um acontecimento importante. Eu, para fazer este tipo de consulta, de comparar, por exemplo, outubro de 2025 com outubro de 2022, era uma coisa que não há nenhum mapa que me dê essa informação logo de forma rápida, ok? E nós agora aqui podemos fazer essa pergunta rapidamente e ele vai-nos dar essa resposta, ok? Compara o valor da venda de outubro de 2025 com outubro de 2022, ok? E, portanto, é algo que aqui nós podemos fazer em qualquer uma destas áreas, ok? Pronto, onde é que isto também está a ser revolucionário? Não só aqui nesta parte dos assistentes que eu vos estou aqui a mostrar, mas também na questão dos alertas. Os alertas não é uma ferramenta nova dentro do Primavera, como perceberam, o Evolution é a evolução do Primavera. É uma ferramenta já com algum tempo, okay? Já existe pelo menos há 17 anos que eu estou a trabalhar com isto, 17, 18, que já existiam os alertas. Agora, o que é que nós incorporamos? Podem dizer, se existem configurações para vir buscar informação sobre aquilo que ele pode responder, então por que é que não vamos pôr isso dentro de um alerta? Então o que é que eu vos queria mostrar? Okay? Os alertas são definidos aqui deste lado, okay? Só aqui mostrar-vos. Existem uma série de alertas de sistema e nós criamos, por exemplo, aqui um alerta de inventário específico, que já é uma coisa mais complexa, ok? Mas para vos mostrar aquilo que é a grande novidade neste momento do Cegid Pulse dentro do Evolution, que é a incorporação da inteligência artificial dentro dos alertas, o que deixa de me limitar qualquer tipo de análise que eu possa fazer quando estamos a trabalhar com os alertas. O que é que eu vos quero aqui explicar? Este é um alerta que foi criado, vou-vos aqui mostrar, que é uma parte aqui mais técnica, mas este alerta foi criado e para termos um alerta, normalmente o que fazemos é uma query de SQL, uma questão mais técnica, mas nem sequer precisamos da query de SQL. Podemos trabalhar o alerta com base numa lista. E eu aqui tenho, isto não é novidade, a origem dos dados. Portanto, os alertas podem ser com base numa lista de registros e, neste caso, isto é um alerta de validade de lotes
E foi feito com base numa lista de registros. Por isso é que eu perdi ali 2 ou 3 minutos para vos mostrar aquela questão da lista dos artigos, com aquelas colunas, e perceberem que eu mostrei com artigos, mas podemos fazer com qualquer tipo de informação que exista dentro da base de dados. Okay? E para vocês terem uma noção, listas de sistema, existem mais de 700 dentro do Evolution que já estão criadas. Apesar de nós podermos criar novas, nós já existem 700 para as várias áreas, okay? Distribuídas pelas várias áreas. E aqui, para o alerta, o que nós queremos fazer é alertar o utilizador, alertar-vos, os clientes, okay? As pessoas que utilizam a aplicação, de algum tipo de informação. E isto aqui, até aqui não é novidade. Mas então onde é que está a novidade? A novidade aparece aqui neste separador, que é o CGI Pulse. E o que é que nós fizemos? O que é que os nossos colegas que estão a trabalhar, aqueles engenheiros todos que estamos ali a falar, uma das coisas que eles se lembraram, e lembraram muito bem, vamos incorporar o CGI Pulse dentro dos alertas. Então o que é que nós temos? Temos aqui o contexto da origem dos dados. E esta é uma parte que tem que ser feita. Ou seja, a inteligência artificial, às vezes, peço desculpem o termo, mas às vezes parece burra. Então o que é que nós temos que explicar? E a parte numérica, que eu também tentei explicar anteriormente, é essencial. Eu tenho que explicar à inteligência artificial, ou LLM, aqui nesta linguagem mais técnica, o que é que corresponde a cada uma das colunas. E isso é feito dentro desta primeira informação. Ou seja, eu tenho que dizer, ok, este alerta tem lá uma lista, mas dentro dessa lista existe esta tabela, apresenta informações sobre os artigos em estoque, com especial foco nos artigos cuja data de validade se encontra próxima do fim. Pronto, eu não vos vou ler isto tudo, senão não saímos daqui. Mas no fundo é explicar o que é que são os dados, explicar à inteligência artificial quais são os dados daquela lista. E depois, em baixo, temos instruções para a resposta, ou o vulgo prompt, que eu tenho estado a utilizar, mas no fundo o prompt é quando escrevemos para fazer uma pergunta, que depois queremos uma resposta. E aqui então está qual é que é o resultado pretendido que queremos que o CGI Pulse me dê com base neste alerta. E aí, se calhar, vou ler aqui um bocadinho. Apoiar o LLM, que é a inteligência artificial, na análise e tomada de decisão relativamente ao escoamento de produtos com validade próxima do fim. Com base nos clientes que mais compraram cada artigo, o LLM poderá sugerir ações direcionadas, como campanhas promocionais, ofertas personalizadas ou comunicações específicas, com vista a acelerar a saída desses artigos de estoque antes que expirem. Primeiro apresenta os artigos e os principais clientes, de seguida apresenta a sugestão de ações e recomendações. Depois isto, também não os vou estar a amassar porque isto é uma parte mais técnica, mas quando estamos a editar, ele depois tem aqui a execução, ou seja, isto é calendarizado, de quanto em quanto tempo é que vai buscar informação à base de dados para dar este resultado. Eu aqui vou forçar, não vou calendarizar nada, ok? Vou só aqui executar. Vou forçar a execução deste alerta para vos mostrar, ok, qual é que é o resultado. Tenho lá alguns artigos com lotes e, portanto, tenho lá alguns artigos cujo lote estará a expirar. Já criei isso num documento que tinha feito anteriormente, para não estarmos aqui a perder tempo, e neste momento ele está a executar o alerta, portanto não está calendarizado, eu estou a forçar, e isto normalmente quando estamos a fazer os alertas, forçamos a execução para ver se isto está a dar os resultados de acordo, quando estamos a construí-los, de acordo com aquilo que será expectável. Os alertas do utilizador foram executados com sucesso, porreiro, fechar, ok? E agora vamos ver, ok, como é que pode ser, já vos expliquei que há 3 visualizações, por e-mail, em ficheiro que fica guardado numa pasta, ou no monitor de negócio, vamos visualizar, e este será o resultado, ok, deste alerta, ok? Pronto, e portanto o que é que ele dá aqui? Isto que temos aqui dentro deste ecrã, que se chama monitor de negócio, era o que já tínhamos. A novidade está no CGI Pulse, ou seja, o que ele está aqui a dizer é, está a analisar a lista, neste caso é uma lista simples, okay? Tenho aqui o artigo que é café, que é um artigo com lotes, ele vai dizer, resultado da análise de dados CGI Pulse, de alerta, artigos a expirar em 30 dias. Okay? A data de execução, que foi agora, 7 de outubro às 10h57, qual é que é o artigo, podia ter lá vários, ok? Eu aqui fiz só um pequeno exemplo na base de dados, só para forçar aqui um resultado, e ele aqui depois está a dar sugestão de ações, está a dizer quais são os principais clientes, logo, deste artigo, para se quisermos eventualmente escoar o estoque, porque os lotes estão a expirar, e depois está a dizer, olha, faz campanhas promocionais, faz ofertas personalizadas, comunicações específicas, parcerias estratégicas, ok? Isto é que é o caminho, ok? É a revolução destas análises, e neste caso, incorporado dentro dos alertas, já é algo que não é protótipo, ok? É algo que todos os nossos clientes que estão a trabalhar com Evolution podem estar aqui a usufruir relativamente à parte destes alertas, ok? Pronto, isto era aqui era por aqui que eu queria dar alguns exemplos, acho que vos mostrei aqui
as principais novidades. Depois há aqui algumas coisas mais específicas, mas estas serão as principais novidades que temos neste momento para o Evolution. E se calhar agora, visto que também tínhamos previsto que o evento seria 1 hora, estamos a chegar a 1 hora de evento, acho que poderíamos então aqui abrir o espaço para esclarecermos alguma dúvida que vocês tenham, que, como o Carlos tinha indicado, vocês puderam colocar-nos ao longo da sessão. Epá, desde já, obrigado e parabéns, Gonçalo. Acho que foi bastante. Foi uma voltinha de carrossel bastante animada, porque deu para passar em suma aquilo que eram as principais características do Evolution. Claramente, acho que fica perceptível para todos que aquilo que os nossos clientes hoje já de primavera da V10, o ambiente continua a ser muito familiar, portanto a adoção da parte V10 para a Evolution será muito rápida, portanto essa parte de user-friendly é muito interessante. Obviamente, e acelera aqui estas componentes. Eu tinha aqui já duas questões. Eu sei quais são as respostas, mas vou-te fazer na mesma, Gonçalo, que uma é se a parte do Pulse, portanto, se a parte da tecnologia da inteligência artificial só está disponível no Evolution ou está disponível também na V10. Não, nós tomamos como opção de disponibilizar. Pronto, a Evolution é a evolução da V10, ok? E, portanto, nós decidimos que só vamos incorporar esta tecnologia no novo produto, ok? Que será a versão Evolution e não vai estar, não tenham essa expectativa, porque isso não vai acontecer, essa decisão está tomada, não vamos ter esta tecnologia na versão 10 do Primavera. Pronto, essa era uma. A outra que tenho aqui é que abordaste ao início, passaste um bocadinho sobre as componentes fiscais e legais, que obviamente vão continuar a ser objeto de atualizações na V10. A questão que eu tinha para ti era, na componente de funcionalidades novas, elas obviamente vêm aqui para o Evolution, já não vão para a V10, certo? Sim, pronto, nós vamos continuar a manter a versão 10 com tudo o que são as questões legais e fiscais, mas se houver aqui alguma funcionalidade nova, diferenciadora para ser lançada para o mercado, ela só estará disponível no Evolution, não estará disponível na V10, ok? Portanto, é uma questão diferente das questões legais e fiscais, porque temos milhares de clientes neste momento a continuar a trabalhar com a V10, e muito bem, mas se a evolução do produto, que é como o nome próprio indica, será por aqui, ok? E, portanto, não é expectável que novas funcionalidades importantes e diferenciadoras apareçam do lado da V10, tal e qual como o CGI Pulse, que era a tua questão anterior. Ok. Deixa-me só ver se tem aqui mais alguma questão. Não me parece que esteja aqui mais nenhuma. Obviamente, deixar a nota que nós estamos a fazer muita migração de clientes de V10 para o Evolution, fruto aqui de um bocadinho dos benefícios que o Gonçalo acabou de mostrar e bem. A própria evolução da ferramenta é normal e vamos continuar a fazê-lo e devem contactar os vossos gestores de conta para acelerar este processo se vos despertou alguma ansiedade aqui sobre esta necessidade e sobre aquilo que nós mostramos aqui. Nós vamos continuar a promover, obviamente, essa migração, porque entendemos que, do ponto de vista dos clientes, ficam melhor servidos com a versão Evolution e, portanto, tudo aquilo que são as novas apostas da CGI serão feitas nesta ferramenta e, portanto, nós queremos que a tecnologia de ponta esteja sempre disponível nos nossos clientes. Não me parece que existem aqui mais versões, como eu disse inicialmente, portanto isto foi gravado, portanto nós vamos disponibilizar aos participantes, caso haja aqui, nós sabemos que estas coisas dos webinars têm muitas vezes uma chamada ou um e-mail que necessita de atenção, mas podem revê-lo. Nós estamos disponíveis para ajudar. Recordo que vamos ter mais 13 webinars ainda neste ciclo até ao final do ano, já programados. 4 se considerarmos um específico que vamos ter amanhã para a área social. E portanto vamos continuar a fazer esses convites. Agradecemos mais uma vez, Gonçalo, o teu tempo, a tua disponibilidade, obviamente, e a tua sabedoria aqui na componente da CGI dos produtos e pronto, e agradeço a todos os que vieram e estejam à vontade para nos colocar qualquer tipo de questões que nós estamos cá para ajudar. Muito obrigado e bom dia a todos.
Obrigado eu pela oportunidade também. Obrigado.